Olá, meninos! Vamos fazer a correção da nossa revisão de língua portuguesa. Prestem bastante atenção, certo? Qual o tipo de predicado na frase? O sol brilhou um pouco pela manhã. Justifique sua resposta. A nossa resposta é predicado verbal. Por que o predicado é verbal? O predicado verbal tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal que transmite a ideia de ação. Nesse caso, nós temos o sujeito simples, o sol, o núcleo do sujeito, sol, o predicado verbal, brilhou um pouco pela manhã. E o núcleo do nosso predicado é brilhou, que é um verbo de ação. Portanto, o predicado é um predicado verbal. Predicado verbal. E a justificativa por que é um predicado verbal? Porque o núcleo do predicado é um verbo de ação. O verbo de ação brilhou. O predicado verbal está presente em... Vamos lá. Lúcia está adoentada. O empregado da loja foi atencioso. Eu considerava aquela mulher minha amiga. Os atletas terminaram a prova exaustos. Ou ponha a mão na consciência. Lembrando, o predicado verbal é aquele em que o núcleo do meu predicado é um verbo de ação. Nunca vai ser um verbo de ligação. Se aparecer o verbo de ligação, a gente já sabe que o predicado naquele caso é um predicado nominal. Vamos lá. Lúcia é o meu sujeito. Está adoentada é o meu predicado. Está é um verbo de ligação. Se esse é o verbo de ligação, nós temos um predicado nominal. Então, essa daqui não pode ser porque nós estamos procurando o predicado verbal. O empregado da loja foi atencioso. Nós temos o nosso sujeito, o empregado, aliás, o empregado da loja, e o nosso predicado foi atencioso. Temos aqui o nosso verbo, foi. Esse verbo é um verbo de ligação. Se o verbo é de ligação, o meu predicado é predicado nominal. Portanto, não é essa resposta que nós estamos procurando. Eu considerava aquela mulher minha amiga. Nós temos como sujeito eu. O sujeito da frase sou eu. O restante, considerava aquela mulher minha amiga, é o meu predicado. O verbo do meu predicado é considerava. Considerava é um verbo de ligação, considerar. Então, se o meu verbo é de ligação, significa que aqui também é um predicado nominal. Estamos atrás do nosso predicado verbal. Os atletas terminaram a prova exaustos. Sujeito, os atletas. Predicado, terminaram a prova exaustos. Eita, tem um verbo de ligação aqui, de ação. Terminaram. Porém, eu tenho também a informação sobre os meus atletas. Exaustos. Terminaram a prova e estavam exaustos. Eu tenho aqui, portanto, um predicado verbo nominal, porque tem o núcleo do predicado, um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Temos, então, essa resposta não pode ser. Estamos procurando o predicado verbal. Põe a mão na consciência. Não dá para saber quem é o sujeito é indeterminado, né? Não tá aí. E aí, nós temos como um verbo de ação, ponha. Não tem nenhuma característica do sujeito aqui. A mão na consciência dizendo onde é que é para pôr a mão. Então, ponha é um verbo de ação, não tem predicativo do sujeito, portanto, estamos aqui com a nossa resposta correta.
Ponha a mão na consciência. O tipo de predicado e o predicativo do sujeito presente na frase "a modelo é desastrada" são respectivamente. Vamos lá. A modelo é desastrada. Nós temos verbo de ligação, desastrada, o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, desastrada. E aqui nós temos um verbo de ligação. Se nós temos um verbo de ligação, quer dizer que a nossa frase tem um predicado nominal. Predicado nominal com o predicativo do sujeito, desastrada. Resposta correta, predicado nominal e desastrada. Qual o tipo de predicado na frase Amanda concluiu seu trabalho satisfeita? Justifique sua resposta. Nosso predicado é um predicado verbo nominal. Na frase acima, nós temos dois núcleos do predicado. Um verbo, concluiu, e um nome, satisfeito, uma característica do nosso sujeito. Assim, o predicado da sentença é o predicado verbo nominal, pois ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, ele também informa uma qualidade ou o estado desse sujeito. O verbo de ação está explícito na frase concluiu. Já o verbo de ligação, que indica estado ou qualidade, ele está implícito. Estava. A frase fica assim: Amanda concluiu seu trabalho e estava satisfeita. O verbo de ação explícito e o verbo de ligação implícito. E o nosso predicativo do sujeito, que é a característica desse sujeito. Identifique a frase em que o verbo é nominal. Aliás, verbo nominal. Mariana comprou muitos vestidos. Luiz Fernando é competente. O pôr do sol é maravilhoso. Ana Maria continua triste. Ou Yara chegou cansada. Nós temos que identificar nessas frases qual dessas aí tem o predicado verbo nominal. Vamos lá. Na primeira frase, Mariana comprou muitos vestidos ontem. Nós temos o verbo de ação, nosso sujeito Mariana, né? Comprou muitos vestidos é o nosso predicado. Esse predicado tem como verbo comprou. Comprou muitos vestidos ontem. Eu tenho somente um verbo de ação aqui. Se eu tenho só o verbo de ação, não tem predicativo do sujeito, nenhuma característica sobre Mariana aqui, então esse predicado é verbal. Estamos procurando o predicado verbo nominal. Luiz Fernando é competente. Luiz Fernando é o nosso sujeito. É competente é o nosso predicado. Nós temos o verbo de ligação. Se temos o verbo de ligação, o nosso predicado é nominal. O pôr do sol é maravilhoso. Pôr do sol é o nosso sujeito. É maravilhoso é o nosso predicado predicado da frase. É maravilhoso, temos um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Se temos o verbo de ligação, mais uma vez o predicado vai ser um predicado nominal. Ana Maria continua triste. Ana Maria é o nosso sujeito. Continua triste é o nosso predicado. Continua é o nosso verbo de ligação. Triste é o predicativo do sujeito, é a característica de Ana Maria. Se temos um verbo de ligação, o nosso predicado é nominal. Então, temos o próximo item. Yara chegou cansada. Nosso sujeito é Yara. Chegou cansada é o nosso predicado. Chegou é o verbo de ação. Cansada é o predicativo do sujeito, é uma característica de Yara. Yara chegou, o verbo de ação explícito,
E estava cansada é o verbo de ligação implícito. Portanto, a nossa resposta correta é: Yara chegou cansada, porque temos um verbo de ação e um predicativo do sujeito dentro do nosso predicado. Por hoje é só. Até a próxima.